Olá, eu sou a professora Karina e nós estamos aqui hoje para discutir sobre 3 conceitos. Conceito esse que está o tempo todo permeando as relações sociais, permeando a nossa vida em sociedade, o nosso ambiente familiar, a nossa convivência religiosa, a nossa convivência no trabalho, todos os momentos onde encontramos as outras pessoas e convivemos com outras pessoas. E para isso, convidamos 2 especialistas na área, que podem debater e discutir sobre essas temáticas, que tornem uma conversa bem mais prazerosa, uma conversa bem mais elucidativa, esclarecedora, que pontue esses conceitos na nossa relação no dia a dia, tornando um pouco mais fácil compreendê-los. Estou aqui então com a professora Cláudia Benedetti. A professora Cláudia, ela é socióloga, mestre em antropologia e tem aí um vasto conhecimento do conceito de ética. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Muito obrigada, professora Karina. É sempre bom estar aqui, junto com vocês, para discutir, para debater ética, moral, que são conceitos fundamentais, conceitos importantes, aí eu acho que em todas as profissões, na nossa vida pessoal, e no âmbito aí da prática profissional de todos nós. E também com a professora Vanessa. A professora Vanessa é advogada e mestre em Direito Econômico. Professora Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e participar dessa discussão. Obrigada, é um prazer estar aqui. Essa é uma discussão muito importante, não só do ponto de vista profissional, mas pessoal. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito rica para a gente que está aqui e para quem está assistindo conosco. É um debate muito importante para ser posto na contemporaneidade. Obrigada. Começamos então refletindo sobre uma pergunta que sempre nos fazemos, Como eu devo agir perante os outros? Eu vou chegar para uma festa, eu vou chegar no meu primeiro dia de trabalho, eu vou para a minha primeira aula. Sempre eu me pergunto, Como que eu vou agir? Como que eu devo agir? Como que eu vou me relacionar? Será que eu vou encontrar amigos? Será que eu vou ter uma boa relação profissional? Se eu estou dentro da minha família, qual é o meu papel enquanto filha? Qual é o meu papel enquanto mãe? Qual é o papel social que eu desempenho e como eu devo agir mediante este papel que eu desempenho? Para começar a nossa discussão, vou pegar o primeiro conceito aqui, que é o conceito de ética. E vou partir de uma frase, que eu considero até célebre do Álvaro Valls, que ele nos traz o seguinte: a ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. Então eu vou começar perguntando para a professora Cláudia, que está aqui, o que é ética, professora? Bom, vamos lá. Tem um filósofo que ele é francês, de origem grega, contemporâneo, chamado Cornelius Castoriadis, que ele diz para a gente que a ética é saber o que fazer. É justamente isso que você estava colocando, professora Karina, é pensar como eu devo agir diante da coletividade. Então a ética é o dever fazer. Então a palavra dever, ela permeia tudo aquilo que eu vou fazer e todas as práticas que eu vou ter em sociedade. Então essas práticas, elas são coletivas, elas são coletivamente construídas. Então a ética, na verdade, seria, de uma forma bem sucinta, saber o que fazer diante do outro, diante da coletividade, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. E aí, a partir disso, eu tenho valores, tenho regras, tenho normas, que normalmente são normas ou escritas na forma de lei ou normas acordadas pelo que a gente chama de contrato social, de inconsciente coletivo. Bacana, a professora Cláudia nos traz a questão do aspecto legal e com isso, professora Vanessa, eu lhe convido também a contribuir no conhecimento do conceito o que é ética, nessa vertente do aspecto legal, mas também daquilo que está descrito e nas diretrizes legais, mas também o que está implícito na relação social. Quando a gente fala de ética, fala de moral, fala de direito, o que todas têm em comum é a questão da norma. Temos uma norma que é moral e uma norma
que é a norma jurídica. O que vem a ser a palavra norma? A norma é dizer para a gente como a gente deve se comportar. Tanto que nós, professores, eu não sei se corretamente ou incorretamente, no primeiro dia de aula a gente faz o contrato pedagógico, em que nós combinamos as normas de bom relacionamento com a classe. Essa norma é justamente um parâmetro de conduta, que vai dizer como cada um de nós deve agir em prol daquela coletividade. E alguns professores ou outros ainda colocam uma sanção. Quer dizer o quê? Que nós temos um parâmetro de agir e caso aquele parâmetro de agir não seja cumprido, nós vamos ter uma consequência, que no direito a gente vem chamar de sanção jurídica e na moral a gente vai discutir as sanções morais. Dentro desse contexto da norma, seja no âmbito do direito, seja no âmbito da moral, em que a gente tem um traço que é comum, que tem normas que são simultaneamente e normas que são morais, nós vamos ver o quê? A ética como esse arcabouço que fundamenta e dá embasamento tanto a muitas normas jurídicas quanto às normas que nós vamos chamar de morais, que são essas normas de convivência, essas normas práticas que a professora Cláudia acabou de expor. Para isso, né, nós fizemos uma esteira onde nós fomos consultar a população para saber o que eles entendem por ética, né? O que eles compreendem por ética. Vamos ver o que eles têm para nos dizer e depois nós voltamos para comentar sobre os pensamentos e sobre a interpretação que a população nos dá sobre ética. Vamos lá? Ética é quando você para e pensa se é certo ou errado o que você está fazendo, entendeu? O seguinte, a ética, ela tem a postura da pessoa, é o principal, né? É quando eu faço algo respeitando o próximo. Eu faço com ética. Ética é quando a pessoa ela sabe se portar tanto no trabalho quanto fora dele, né? Respeitar as normas da empresa e respeitar também o colega, né? Ética são princípios básicos que nos faz respeitar o próximo. Bom, a ética é uma questão moral, basicamente moral, questão de formação, questão de respeito, questão de solidariedade. Ética são os valores morais de uma pessoa, o que faz a pessoa decidir entre o bem e o mal, talvez. Então, acima de tudo, é uma questão de respeito ao próximo, a ética. Como nós vimos, alguns aspectos foram apontados, né? O que é certo, o que é errado, entre o bem e o mal, aquilo que é moral entre nós, é o respeito pelo outro. Alguns aspectos foram apontados e muitos atendem, né, aquilo que vocês apontaram enquanto conceituação daquilo, do que é a ética. O que você gostaria de comentar, professora Cláudia? Essa questão do certo, do errado, do bem, do mal, a questão da moral que está imbricada no conceito de ética. Muito bem, o que a gente viu, né, nas entrevistas é justamente o que a gente estava falando aqui da relação da ética com a coletividade, da relação da ética com o outro. E o apontamento da moral. Apesar de ética e moral serem coisas diferentes, né, elas se complementam. Né? A moral, a gente já pode adiantar um pouquinho, a moral ela está relacionada à questão dos valores individuais, né, que são construídos coletivamente, mas que são internalizados e explicitados, né, colocados de forma pessoal, de forma subjetiva. E a ética é justamente isso, você confrontar os seus valores morais, individuais, com os valores que são coletivos. E agir eticamente é agir, como a maioria dos entrevistados colocou ali, agir de forma a respeitar o outro, né? A partir dos seus próprios valores, confrontado com os outros valores, os valores dos outros, do coletivo, do social. Certo. Professora Vanessa, te faço aí uma pergunta nesse sentido, né? Uma das participantes nos aponta assim, a ética é no trabalho respeitar o outro, obedecer às diretrizes do que nós temos lá dentro. Ética se aprende, ela é uma abordagem que ensinamos, em que momento ensinamos, ela está implícita na relação com as pessoas e se está implícita, como que isso se revela para o outro, na convivência. É muito interessante essa pergunta, é uma das mais relevantes. Antes de vir para cá, eu estava vendo uns apontamentos sobre moral e um filósofo Sponville que quer, vamos dizer assim, tornar a filosofia algo muito comum, algo do público. Ele diz o seguinte exemplo: quer saber se algo é moral?
Pergunte se todos agirem daquela forma, como o mundo se converterá. Então, quando a gente quer escolher quais comportamentos são enquadrados e quais são de acordo com a moral, a gente tem que pensar nisso. Se todo mundo agir daquele jeito, como vai ficar o mundo? Quando se coloca a questão, por exemplo, da ética do trabalho, se a gente pensar, por exemplo, se eu for desleal com alguém no ambiente de trabalho, eu estou infringindo uma regra moral. E se eu emprestar dinheiro para um amigo e nele não me pagar, eu estou infringindo uma regra jurídica. Qual que é a diferença de uma e de outra? A diferença é a sanção, a consequência que essa infração pode advir. O descumprimento da regra moral, ela vai gerar para a gente um remorso, uma culpa, uma sanção que é de natureza emocional ou de natureza psíquica, mas que só vai ter validade, como a professora Cláudia bem colocou, se aquela pessoa introjetou em si aquela regra que é base da ética, que é base da moral. Já no direito, não. Como a sanção é colocada exteriormente, não importa se eu concorde ou não com aquele comportamento. A sanção eu sofro independentemente ou não da concordância. Então, se um amigo foi desleal do trabalho, eu posso lamentar, eu posso ignorá-lo, eu posso falar mal. São as sanções tipicamente morais. E ele, por outro lado, pode ter remorso ou não. Ou pode achar que aquele descumprimento vale a pena. Agora, do ponto de vista do direito, não. O direito vem de fora e coloca, você não pagou, você vai ter, então, que pagar judicialmente, se for o caso, com juros, com encargos, com multa. Então, essa diferença é que uma vai impor uma sanção externa, outra vai impor uma sanção externa. Mas as duas são normas muito importantes porque elas vão pautar comportamentos, o que vai garantir que a gente tenha harmonia social e boa convivência. Por isso que tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente pessoal, quanto no ambiente familiar, essas são sempre os parâmetros, as regras que nós vamos manter para um bom relacionamento, professora. Como a gente percebe, moral, ética, o tempo todo está interrelacionado, está imbricado. Lancei aqui para a professora Vanessa a questão da aprendizagem da ética, a educação enquanto órgão regulatório, discute-se ensinar a ética na escola, porque acredita que muitas famílias hoje, por várias questões sociais, questões econômicas, estão desestruturadas para dar essa base ética, né, de formação ética para o sujeito, para que ele possa assumir uma postura ideal numa sociedade, um comportamento ideal numa sociedade. E aí, professora Cláudia, eu gostaria de te perguntar, você acredita realmente que a não influência da família nesse desenvolvimento, porque ela é julgada como alguém que não pode oferecer esse tipo de formação, e a partir daí uma adoção da escola para assumir este papel de formar, de ensinar o que é uma relação ética com o outro para as nossas crianças, é realmente algo efetivo, algo eficiente? Olha, eu acho que a ética, né, na verdade, o que nós devemos, a escola tem que assumir para si, não o ensino da ética enquanto os valores morais, né? A família ela é responsável pela construção da moral, pela construção dos valores, né? Pela construção do que é certo, do que é errado. A ética, os princípios éticos estão relacionados à questão da conduta, né? De como as pessoas se comportam diante, né, de uma situação social, diante das relações sociais. Então, a escola ela pode sim assumir para si a prática, né, de ensinar o que é ética, mas a escola nunca vai conseguir, aí eu acredito que na sua prática cotidiana, substituir a internalização, né, ou a apreensão dos valores morais do indivíduo, né? Esses valores morais individualizados que vão construir o caráter do indivíduo, que vão construir a sua conduta depois, né, confrontada com uma conduta ética social, é construído pela família, pela sociedade, pela comunidade em que esse indivíduo, essa criança, esse jovem vai conviver, né? Então a escola ela não vai conseguir nunca, por mais que ela tente, né, isso é uma opinião pessoal, ela não vai conseguir nunca dar esse suporte, né, mesmo que tente aí, a construção de uma disciplina de ética. Acho que ela pode guiar parâmetros gerais de normas, de normatização, de regulamentação, de conduta, mas os valores, a internalização desses valores vai ser sempre dada pelo convívio da criança com a família.
Interessante a tua pontuação, professora Cláudia. E aí, continuando um pouco nessa reflexão, o tempo todo nós temos hoje aquele que seria para te proteger, muitas vezes violentando o seu direito de cidadão, né? Então nós temos aí caso de policiais que hoje participam de roubos, de violência sexual e assim por diante. O local que seria para cuidar é algo que também provoca um dano maior do que aquele seria um elemento só, de repente uma desidratação. Então nós temos alguns casos de pessoas que vão para o hospital para fazer um procedimento simples e de lá não saem e são acometidos por erros de profissionais na área da saúde. Situações acontecendo em escola, situações acontecendo na família e a mídia divulgando isso de forma maciça. Eu lanço aí uma pergunta a você, professora Vanessa. Como que nós podemos pensar na ética profissional, né, se ela vem com uma carga muito grande na família e que a escola não dá conta de atender toda essa formação? E esse sujeito, ao adentrar para o mercado, ele traz aquilo enquanto experiência da família e aquilo enquanto formação no que se diz a ética profissional, né? Então, eu queria te lançar essa reflexão. Perfeito. Complementando até a ponderação anterior que você tinha feito da origem, do conteúdo desses valores que formam a moral. Então, como a professora Cláudia mencionou, o conteúdo da moral, que é o objeto da ética, ele é cultural. Então, quer dizer que ele muda no tempo, ele muda no espaço. Não muda no relógio do espaço, não de 50 anos, de 10 anos, mas é construído socialmente. E nós, desde criança, vamos introjetando esses parâmetros de valores pelos pais. Aí a Cláudia se colocou a respeito dos professores, né, dizendo que a escola não cabe esse papel, mas intuitivamente nós recebemos uma carga de parâmetros e de julgar e de agir ético pelos professores, e ao longo da vida, então, a gente vai formando esse cabedal de valores que vão para sempre determinar qual é o meu óculos para julgar algo como ético e como antiético. Claro que no pano de fundo, aqueles valores básicos de uma sociedade, na sociedade ocidental, nós vamos sempre ver que o nosso pano de fundo, o nosso olhar ético é todo calcado na moral judaico-cristã. E aí, gente, não tem nenhuma referência à religião, mas é a moral, aos princípios que são oriundos da moral judaico-cristã. Então, esse é o conjunto de valores que nos acompanham como pessoa sempre. E nós vamos, ao longo da vida, introjetando ou não. E a nossa capacidade também de aquela sanção moral ter efetividade em nós ou não, vai depender sempre, né, dessa introjeção, do grau que eu tenho essa moral incorporada. Quando nós, então, na vida profissional, vamos ter, além daqueles deveres que são oriundos da moral, nós vamos ter os deveres profissionais, volta aquela pergunta, né? Quais são esses deveres e como eu vou me posicionar, né, profissionalmente? Claro, se eu já sou uma pessoa que tenho isso muito determinado e muito claro qual é o parâmetro que eu uso para julgar isso como certo ou errado, é muito simples. Agora, quando a gente exerce uma profissão, a gente tem que estar sempre atento, não só a esses valores que são pessoais, mas os valores que são profissionais. Que a faculdade, professora, eu acredito, e a conhecimento técnico, eles vão acabar de formatar, vão acabar de introjetar, porque esse é um processo que nunca termina. Mas eu acredito que ele não se exaure no momento da universidade, porque a gente é um ser humano em construção e formação sempre. Então, esse é o meu sentir sobre esse tema. E aí nós vamos ter os conselhos, os profissionais que vão fiscalizar e vão impor as sanções que alguns regulamentos impuseram do ponto de vista do direito. Mas isso não tem nenhuma interferência ou não exime de que a gente sempre cumpra aqueles deveres mais bonitos da nossa profissão que a gente expressa no julgamento, né, no momento da formatura, que são, na verdade, a grande diretriz para o exercício de qualquer profissão. Obrigada. Todo momento, então, vocês falaram da moral, né, de moral, a questão dos valores morais, e eu quero trazer aqui até uma contribuição da psicologia. O Freud nos traz que nós temos 3 elementos que são importantes, que é o id, que é o nosso eu puro,
sem nada, né? O eu daquilo que eu realmente tenho enquanto personalidade. Aí tem o ego, que é a relação entre a minha personalidade e o outro. E tem o superego, que são os valores que influenciam a minha personalidade e o que eu me exponho para o outro. E esse superego, quando Freud nos traz, ele fala muito da questão da igreja, ele fala da família. Quem estuda psicanálise sabe que tem o livro da Melanie Klein, que ela fala assim, tudo começa em casa, então a família é quem vai formar este sujeito enquanto personalidade, dá muito da questão do superego, né, do que é certo, do que é errado, e o sujeito vai se formando enquanto personalidade, e aí vai influenciar na sua carreira profissional, nossa relação com o outro, e assim por diante. Como vocês pontuaram o tempo todo essa questão da moral, agora eu começo até com você, professora Vanessa, dá um sentido para gente que o conceito é o mesmo, a interpretação é a mesma, que ética e moral são as mesmas coisas, não há distinção em termos de conceituação. É isso? Como que é? Então, é um tema polêmico, eu vou falar aqui, a gente já discutiu, eu e a professora Cláudia, antes de entrarmos, na minha visão, a ética seria uma ciência, né, no sentido teórico, e a moral é o objeto, são os valores que vão compor a ética. De uma certa forma, a gente acaba falando do objeto e da ciência, a gente acaba dizendo, por metonímia, a mesma coisa. Mas as duas têm a mesma fonte, que é a formação cultural. Tanto a ética quanto a moral, enquanto ciência e objeto, elas vão ser formadas nesse arcabouço da cultura, no tempo e no espaço. Por isso que os valores morais, eles também evoluem conforme a evolução social, porque elas são interligadas e diretamente relacionadas com a sociedade. Não é, professora Cláudia? Sim, acho que a moral, né, a moral são os nossos valores pessoais. E a ética é justamente a sistematização desses valores em normas de conduta, né? Então como você colocou, né, a ciência da moral. A ética seria a ciência da moral, só seria a condução. Uma correção aqui, né? Valores. Quando a gente fala ciência, não é naquele sentido epistemológico, de conjunto de conhecimento sistematizado. Aqui eu estou usando a palavra ciência no sentido lato, de conhecimento, né? É um conhecimento cujo objeto do conhecimento é a moral, que são aquele conjunto de valores que a gente vai desde pequenininho introjetando, né? Tanto que a gente tem uma criança em casa, a gente fala, não faz isso que é feio. Quando a gente faz isso, está na verdade falando o quê? Tal conduta deve ser incentivada e tal conduta não incentivada. Então, introjetando valores morais na criança. E é bom a gente sempre lembrar, né, como a Vanessa colocou, que tanto os valores morais quanto os princípios éticos, eles se alteram com o tempo, né, eles se transformam com o tempo, eles também são diferentes de sociedade para sociedade. Né, a mesma moral para mim, que sou brasileira, que vivo aqui no interior de São Paulo, né, a moral que eu adquirir não é a moral que, por exemplo, um norte-americano ou um sul-africano ou então alguém que mora no Oriente Médio, né, possui. E a mesma coisa vale para os princípios éticos. Então, a moral, ela é social, ela é construída socialmente, por isso ela se diferencia também culturalmente, né, de sociedade para sociedade, tal como os princípios éticos, né? A gente pode colocar, eu acho que diversas questões polêmicas, né, que envolvem a ética na área do trabalho e na área da ciência, né? A ciência, a medicina, ela traz para a gente várias polêmicas, né? Então, a polêmica, por exemplo, da fertilização in vitro, a polêmica da questão do que, será que a mãe tem o direito de ter uma barriga de aluguel ou não, né? Então, para algumas pessoas isso é natural, para outras, né, isso não é aceitável. E da onde vem, né, esse valor? Vem justamente da sua construção moral, da sua construção individual. O fato de você aceitar ou não aceitar vem da sua criação, da sua família, né, dos seus valores que foram introjetados. E isso se diferencia com o tempo também, né? Acho que assim, Cláudia, a gente poderia, de uma forma até mais simples, dizer que o conteúdo desses valores sociais, eles são dados ao longo do tempo, ao longo do espaço. Tanto que se a gente olha, em momentos atrás, e pergunta o que é justiça? Justiça, uma fórmula vazia, o conceito é dar a cada um aquilo que é seu. Se a gente olha no curso da história, vai ver o Código de Hammurabi, que é dar a cada um que é seu. Você falou mal de alguém, corta a sua língua. Você roubou, não é? Você matou, o pai mata o seu. Então, ao longo da história, esse conceito se altera. E hoje a gente está em constante evolução. Acho que é importante falar isso.
que os valores, então, têm esse cunho de mudança no tempo e mudança no espaço. Mas tem um espaço para o exercício da subjetividade, que é isso que a professora Cláudia falou, para o exercício da liberdade, em que eu posso introjetar com mais ou menos vigor um determinado valor, ou eu posso escolher alguns e não escolher outros. Mas o importante é que, naquele recorte social, que nós pertencemos, por exemplo, à sociedade ocidental, basicamente os conteúdos, em larga medida, são comuns. É o que nos permite combinar várias regras, as regras de convivência moral, as regras de convivência religiosa, as regras até do direito. Porque se não houvesse esse mínimo do consenso, não conseguiria essa normatização mínima, não é, professora? Eu costumo dar um exemplo, professora Karina, professora Vanessa, que é um exemplo antropológico, inclusive, né? Existe uma antropóloga que estava indo a campo pela primeira vez e ela estava discutindo com outros antropólogos a questão dos valores shakespearianos, né, de Shakespeare, que são valores universais. Aí os antropólogos mais velhos disseram, não, eles não são universais, né, eles mudam de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Assim, não, são universais. Aí ele falou para ela, olha, então faça uma experiência, conte o Hamlet, né, na tribo que você vai. Aí ela contou a história do Hamlet, né, que todo mundo, a maioria das pessoas sabem que é a mãe, né, tinha o pai, a mãe. O pai morreu assassinado pela mãe e pelo tio, e o tio casou-se com a mãe. E isso pra gente, né, é uma coisa absurda, né? Quando ela contou isso na tribo, eles não se chocaram, é natural. Se o pai morreu, é natural que o irmão assuma a família, né, do outro, do seu irmão. Então isso é um valor natural. Então, para mostrar que os valores, eles são individuais e que são culturais também, socialmente construídos. E é isso, essa naturalidade que constrói a ética, né? Esse contrato social. Em uma sociedade, a conduta a partir dos valores é uma, em outra, a conduta a partir dos valores é outra. Existem até umas expressões, né, que nos traz assim, a ética é a teoria e a moral é a prática. A ética é geral e a moral é cultural, certo? Que eu acho que é uma tentativa de uma definição para clarear dois termos, dois conceitos que estão o tempo todo realmente interrelacionados. E essa dificuldade, professora, que nós vimos aqui em dizer o que é o conteúdo é justamente porque o conteúdo não está pré-definido. O conteúdo é mutável, muda no tempo e muda no espaço. Então, todo mundo usa alguma forma dizendo, é o bem, é o respeito ao outro. É uma forma, mas o que é respeitar o outro? O conteúdo vai dar, né, a sociedade que vai dar aquele conteúdo no tempo da existência. Só que mesmo a gente vai ver, no direito, a gente tem uma palavrinha que eu acho que serve para várias ciências, que tem alguns valores que mudam muito pouco no tempo, no curso da história. Por exemplo, a proteção à vida, a proteção à liberdade, são valores que permeiam séculos e séculos a proteção humana. E no direito a gente chama esses valores que são pouco alterados de conteúdo, de invariantes axiológicos. Olha que palavra bonita. Por que axiológico? Porque a parte da filosofia que estuda os valores, a gente chama de axiologia. Então, até no direito se reconhece que alguns valores mudam, mas alguns mudam menos que os outros. Exato. E a proteção à vida, a proteção à liberdade, esses que são inerentes, nós, até fundamento dos direitos humanos, eles mudam um pouco de conteúdo. E é bom saber, né? Porque senão fica dando um clique, um curto-circuito na cabeça da gente. Com certeza. Mais uma vez, nós fomos para a rua para ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, e vocês perceberão que essas pessoas muitas vezes são as mesmas, e aí elas param um pouco para refletir sobre esses dois sentidos, entre a ética e a moral. Vamos lá ouvir o que eles têm para nos dizer? Moral? Bem pensado. Não parei para pensar moral. Moral é aquilo que a gente tem desde pequeno, né? Que passa de pai para filho. É aquilo, é respeitar, né? Ter os conceitos, né, de família, de cristandade, fé. Moral é a prática da ética, né? Revestida de um conhecimento sólido e em respeito às pessoas que estão próximas. Acima de tudo é tentar fazer aquilo que gostariam que fizesse para você e não fazer aquilo que não gostariam que fizesse para você, né? Moral são as leis que determinam a ética, né? Bem interessante as colocações, né? Moral é aquilo que aprendemos desde pequenininho, que é de pai para filho, ou então é a prática da ética, que é exatamente isso que nós
estamos o tempo todo pontuando aqui. E aí eu me reporto a, pelo menos a minha infância, a disciplina de educação moral e cívica, né? E que... Outro dia. Exatamente, mais um pouquinho de tempo, né? E que realmente hoje o que se discute é a formação ética e não a formação moral. Se pensarmos um pouco o que nós estamos discutindo, realmente faz um sentido essa mudança, né, da não formar moralmente, e reportando inclusive no que a psicologia tem para nos contribuir, que de fato tudo começa em casa, mas a questão da ética, né? Mas eu penso, será que é possível? E aí começamos por você, professora Cláudia, falar assim, olha, então hoje a escola não formará mais a moral, a educação moral e cívica, então ela formará a ética. O tempo todo nós falamos a mesma coisa. Então quer dizer o quê? Que nós ensinaremos a teoria para que o sujeito exerça a prática? Então, boa pergunta, muito interessante essa pergunta. Quando a gente fala que a moral, né, a prática da ética, eu acho que na verdade é a tentativa de ilustrar que a moral, ela está impregnada no nosso cotidiano, né? Nós não conseguimos dissociar cada prática, cada ato nosso da moral, porque a cada coisa que nós vamos fazer profissionalmente, pessoalmente, nós paramos para pensar, né? Eu acredito, eu gosto, eu acho que é bom, eu acho que é mal, o sentimento de culpa nos abate, né, que a professora Vanessa colocou aqui, né, essa sanção emocional, o sentimento de culpa vai nos abater ou não vai nos abater. Então essa prática moral, ela permeia, né, a nossa vida. Quando a gente fala que a escola vai ensinar a ética, né, eu acredito que a escola está tomando para si a questão, a escola já ensina a ética, na verdade, né? Ela já ensina condutas, ela já ensina normas. A partir do momento que eu entro no espaço escolar, eu já estou aprendendo a agir eticamente, né? Eu já estou aprendendo a me comportar diante de outras pessoas, dos meus colegas de classe, do meu professor. Eu estou aprendendo a respeitar o meu professor, a respeitar os meus colegas, a dividir um espaço, né? Então, eu acho que a escola já ensina a ética. Quando eu proponho uma disciplina de ética, eu acho que, na verdade, é a sistematização dessas condutas, né? De condutas que são respeitáveis e não condutas que dizem o que é certo ou o que é errado. Isso é papel da moral individual, né? Mas condutas que dizem o que é bom para o coletivo, para que todo mundo possa conviver em harmonia, né? Para que um não prejudique o outro. Eu acredito que seja nesse sentido. Mas nesse sentido também, quando a gente vê propostas de alteração de currículos para que se ensine sociologia, se ensine filosofia no ensino médio, é toda uma questão de fazer com que se reflita sobre a sociedade, o seu papel com a sociedade e a reflexão dos valores também. Porque essa discussão que a professora Karina está fazendo é importante em qualquer universidade, em qualquer curso, porque nós temos que ter uma reflexão e clarear o papel nosso da contribuição com aquela profissão que a gente escolheu. E essa reflexão passa necessariamente por discussões que abordam interface com a filosofia, sociologia, a ética e, por que não, no direito, quando ele toma para si parte dessa regulamentação e coloca uma sanção jurídica. Então, é muito importante essa reflexão, professora, porque, com certeza, esse tipo de reflexão muda a prática profissional e muda a gente como gente. Exatamente. Né? Foi bem colocado, professora Vanessa, porque eu falei de 3 conceitos, e aí eu falei da ética, falei da moral e falei do direito. E realmente nós temos isso muito presente, né? E você falou da nossa prática profissional, muitas vezes nós atuamos assim, nossa, ele será processado por, né, não ter agido dentro da ética profissional daquilo que se diz enquanto profissão, no exercício da profissão dele. E que é regulamentado por um conselho e tudo mais. Então, nós podemos falar isso dentro da área profissional. Mas também nós podemos falar assim, muitas vezes num conflito, desde a infância, nós falamos assim, ó, você não tem direito a fazer isto. E quando nós falamos nesse conflito, você não tem direito a fazer isso, nós temos algumas diretrizes daquilo que é certo, daquilo que é errado, enquanto valores, certo? Então, esse conceito do direito... E aí eu começo com você, professora Vanessa, esse conceito do direito. O que é direito, diferenciando do conceito de ética e de moral, relacionando não só com os aspectos das diretrizes,
mas desde essa formação inicial, que você não tem o direito de fazer isso? Perfeito, pergunta brilhante. Para responder isso, eu quero contar uma anedota filosófica, que infelizmente não é minha, não teria tanto brilhantismo, que é Platão, na República. Ele diz assim: se eu te desse um anel de Giges que a gente fala, e te tornasse invisível, você continuaria respeitando a propriedade alheia, a privacidade alheia, a vida alheia? Você não mataria, você não entraria em espaço não público, você não usufruiria de vantagens? E a gente tem que se colocar essa pergunta todos os dias, porque ela tem que doer, essa pergunta tem que doer na gente. O que a gente vai se colocar? Se eu, mesmo sendo invisível ou sendo invencível, como diz Platão, continuaria a respeitar a propriedade, a privacidade, o outro, eu tenho em mim introjetado a norma moral. Agora, se eu fosse invisível e eu praticasse todos esses malfeitos, essas contravenções, eu então sou moral plena, não sou moral. Eu sou, na verdade, um ladrão moral. Porque se eu soubesse que eu seria pega, eu não furto porque eu vou ser pega. Eu não mato porque eu vou para a prisão. Quem depende da sanção jurídica para evitar uma conduta maligna não tem a moral em si. Então, qual que é a grande diferença entre a moral e o direito? A sanção moral, a moral como ela necessita ser introjetada, a sanção que ela não tem o caráter de obrigatoriedade. Só sofre a sanção moral quem recria dentro de si a norma moral. Então, se eu sou uma pessoa que me julgo, né, que não tenho em mim a norma moral, e que eu prefiro cometer uma deslealdade e ser promovida no trabalho, e aquilo vai me proporcionar mais prazer, o remorso não vai me afetar, que é uma sanção tipicamente moral. A dor na consciência, todas as sanções que são de natureza emocional não vão me afetar. Agora, o direito não se contenta com essa sanção. O direito, ele vai além. A sanção do direito é uma sanção obrigatória, que a gente chama de sanção coercível. Então, o direito se preocupa se eu concordo ou não com aquela norma, se eu introjeto ou não a norma? Não. Como diz lá um professor Miguel Reale, o direito não precisa da minha concordância. Não importa se eu pago meus impostos sorrindo ou chorando, né, gente? Importa que eu os pague. Se eu não concordo com aquela norma, indiferentemente, o direito vai me colocar uma sanção exterior. Enquanto a moral não. A sanção moral só vai ter efetividade se eu efetivamente concordar com ela e recriar. Para quem tem uma moral recriada forte, não é necessária a norma jurídica. Por quê? Porque ela não precisa daquela sanção exterior. Ela mesma se coloca a sanção, ela mesma se põe no tribunal da consciência e essa sanção é mais efetiva do que a sanção do direito. Isso é uma beleza, né? Com certeza, com certeza. Nos documentos do Ministério da Educação, no que dá diretriz para o ensino da ética, tem a seguinte situação, professora Cláudia. Se eu pego uma pessoa furtando uma caixa de remédio para salvar uma vida e esta pessoa, ela é punida, como que eu avalio a situação? Então, assim, nós temos duas variáveis para avaliar. E aí eu gostaria que, dentro da sociologia, você nos mostrasse como que avaliar uma situação daquilo que é direito, mas que moralmente me faz mais forte para agir. A gente chama isso de dilema ético, né? A gente está diante de um grande dilema ético, porque o remédio, se eu estou furtando uma joia, né? E se eu estou furtando um remédio, é muito diferente. São situações, são contextos diferentes, né? Então, acredito que até para o direito, né, isso se dê de forma diferente. Né? A avaliação disso se dê de forma diferente. Né? Então, o dilema ético, na verdade, o dilema ético ele acontece em situações drásticas, né, como essa questão da sanção, de se eu estou furtando, se eu estou roubando, ele acontece na nossa prática profissional também, né? Os conflitos éticos acontecem na nossa prática profissional o tempo todo. Se eu sou um médico, se eu sou um enfermeiro, por exemplo, e eu estou diante de um paciente que, se não fizer um determinado procedimento, ele vai vir a óbito. Só que, né, esse paciente está ligado a uma religião e que esse procedimento ele é proibido, né? Ele não pode ser feito. Eticamente, pela conduta ética, eu não posso realizar o procedimento no paciente porque é uma determinação
né, do paciente, uma determinação, inclusive, constitucional. Né, uma determinação do direito, uma norma constitucional e uma norma ética também de respeito à vontade do paciente. Mas é um dilema, né, porque eu vou estar afrontando um valor meu moral e ético também, né, e deixar o paciente a óbito. Né? Então, o dilema ético ele faz parte da nossa vida cotidiana, faz parte da nossa vida profissional. E como é que nós vamos resolver esse problema? Né? Nos pautando, primeiro, pelos nossos valores morais, né, individuais, e também pelas normas, pelas leis registradas, né, e pelas sanções que provêm aí do direito. Tem uma pergunta, então, que eu lhe faço, professora Vanessa. Muitas vezes, na ética, principalmente na relação dos profissionais da saúde, existe a questão, vamos pensar, da confidencialidade. Sim. Né? No direito também, né? Sim, a questão sim, da confidencialidade, mas eu quero pontuar, de repente, o aspecto da saúde. E eu estou de frente com um paciente, eu sou um profissional da área da saúde, eu estou de frente com um paciente que tem a autonomia, né, de exercer a sua vontade, e eu percebo que ele é um paciente suicida. E eu comunico à família, mesmo não agindo de acordo com a solicitação do meu paciente. Sim, sim. Como que as diretrizes aí, as normativas legais, enxerga essa ação? Professora Cláudia, socióloga, já disse o que acontece na prática. Conflito de valores todo o tempo. Não é natural que seja assim. O que eu vejo nesse caso, professora, é uma ponderação entre bens. Só que nesses dois bens, um é mais valioso que o outro. Então nós temos o sigilo, que é um dever importante, mas nós temos a vida, que é o valor máximo que a nossa sociedade cultua e protege. Então, fazendo uma ponderação de bens, eu sempre tenho que escolher eticamente aquele que é mais valioso. Então, nesse caso, a gente escolheria pela vida, e a justificativa tanto do plano filosófico como no plano jurídico seria que nós sacrificamos um bem, a palavra é justamente essa, sacrificamos um bem para proteger um mais valioso. E isso é eticamente aceitável. Entendi. Mais uma vez nós fomos para a rua ouvir o que as pessoas têm para falar sobre o conceito do direito. E ouvindo as mesmas pessoas, porque nós queremos realmente propor este conflito dos conceitos, ver se as pessoas têm claramente essas distinções que são bem tênues, mas que no dia a dia, né, nós percebemos nas ações. Vamos lá? Direito, tudo que faz a gente crescer. O que se tem de recompensa, o que se tem direito, né? O direito de exercer alguma coisa. Difícil responder essa pergunta. O direito é até onde você pode ir sem ferir o direito do outro, sem ferir a liberdade do outro, sem ferir o espaço do outro. Eu acho que isso é direito. De certa forma, o que se pode fazer, né? Numa sociedade. E o que não se pode, né? Aí eu acho que tá tudo ligado, né? Ética, moral e lei, né? Exatamente, né? Tá tudo ligado. Ética, moral e lei. Até onde eu posso ir, é o meu limite para com o outro. Mas parece que a questão, quando nós falamos da questão do direito, isso fica mais, né, claro, né? Por isso que muitas vezes, desde a infância, usamos a expressão, você tem direito a fazer isso, você não tem direito a fazer aquilo. E as pessoas muitas vezes não percebem que ter o direito ou não está diretamente relacionado à questão da moral, da formação da moral. E são os princípios éticos que nós vamos o tempo todo construindo. Para finalizarmos, professora Cláudia, um fechamento sobre os três conceitos. Eu acho que, como a última fala, né, colocou lei, moral e ética na nossa sociedade, em várias sociedades, são conceitos, né, são princípios que estão intrinsecamente ligados. Né, a nossa sociedade ela está pautada pela moral, pela ética e pela lei de forma interligada. Né? Então, eu acredito que quando a gente vai pensar, né, em qualquer um desses três conceitos, por isso que vem essa confusão, né, essa ideia, né, de que há uma confusão entre os conceitos, que na verdade eles são a mesma coisa. Mas acho que deu para a gente perceber que a gente tem a moral, né, que é a prática da ética, e tem a lei que impõe uma sanção para aqueles que não praticaram, né, as condutas éticas. Eu acredito que a gente pode finalizar, fechar dessa forma. Professora Vanessa? Perfeito, aí a sociologia vê as coisas como elas são. Os três são objetos da cultura,
tanto a moral como o direito colocam normas. A diferença é que o direito coloca uma sanção que é obrigatória, e que se a pessoa não cumpre aquela finalidade, depois pode ser acionado pelo judiciário. A sanção moral não. Se a pessoa não tem dentro de si recriada, ela não vai ter efetividade. Por isso, mais do que nunca, a gente se fala em crise moral. Por que se fala em crise moral? Porque se a gente tivesse uma sociedade, e a gente luta para ter, com um esforço moral muito grande, as normas jurídicas seriam desnecessárias ou deveriam ser regulamentadas em menos quantidade, certo? Essa deficiência do arcabouço moral que faz uma necessidade muito grande de normas jurídicas. E a outra diferença, que é muito importante, é que a moral exige recriação e o direito não. Mas o direito não existe sem a moral, porque o próprio direito diz que o mínimo ético de um povo é o que a norma jurídica considera, porque eles bebem da mesma fonte. O que a sociedade julga como certo ou errado é o que o direito normatiza e o que a moral normativa. Então, eles andam de mão dadas nesse longo caminho. Há um momento que eles se apartam, professora Karina, que nós comentamos aqui, que acho que é importante refletir, não é, Cláudia? Lembra que nós conversamos a diferença entre moral e moralismo, que as pessoas confundem, não é, Cláudia? Há uma confusão. Isso acho que valeria a pena. Moral e o que é moralismo. Acho que finalizar com falar com disso, né, Cláudia? Definições, acho que é importante, né? O que eu vou falar aqui antes de passar é que a moral ela é focada na gente, o que eu faria. O moralismo é no outro, é porque o vizinho, não é? É porque o outro não fez. O moralismo é o julgamento do outro. Exato, que a gente deve o julgamento evitar. da moral do outro, né? Dos valores do outro, que estão em confronto com os meus valores muitas vezes. E isso não é moral e nem objeto de ciência, né, Cláudia? Muitas vezes o moralismo é muito maior que a nossa moral, né? Exato. Julgamos muito mais o outro do que julgamos as nossas próprias ações. E outra coisa interessante, professora, não foi o que nós vimos aqui, mas às vezes as pessoas confundem moral com moral sexual. Não é? O moralismo é a moral tacanha. Isso não é moral. A moral pudor, né? Isso. Moral, quando eu falo moral, eu falo em pé. A moral é o bem. Exato. O moralismo não é isso. Então, não pode confundir, né, gente? Com certeza não. De jeito nenhum. Com certeza não. Essa reflexão eu penso que é importante em qualquer instância, em qualquer momento da vida, porque no dia a dia nós levantamos e simplesmente agimos com aquilo que nós estamos introjetados, né, em termos de valores morais, daquilo que culturalmente nós vamos aprendendo todo momento, né, em toda situação. Mas eu acho que é pertinente e oportuna toda a reflexão que se faz em relação à moral, que se faz em relação à ética, para que, quem sabe, um dia a gente consiga esvaziar as diretrizes legais, que se precisa construir a todo momento, né, professora? Finalizamos, então, a nossa reflexão e deixa aí para vocês este momento e pense, nem que seja assim, 5 minutos, em todas as suas ações, ações com o outro, ações com a família, ações profissionais, o seu convívio no dia a dia social. Pode ter certeza que vocês vão encontrar muitas coisas bacanas e ações do bem que vocês realizam todo momento, todos os dias no convívio. Um grande abraço.